Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quarta aula de Introdução ao Novo Testamento 1, é o último bloco, última parte, nossas aulas estão sendo gravadas. Falamos sobre o Império Romano, ou o período romano, né? Fica aqui mais uma vez a minha indicação, ouçam o áudio que está no nosso canal do Spotify, Aulas de Teologia, que é baseado no livro, na obra do professor Jair Ribeiro. Então, ficou muito bom, e ali vai dar uma síntese melhor de todo esse período romano, que tratamos até agora. Então, falamos há pouco também sobre a figura de Herodes, e agora a gente vai um pouco trabalhar na sociedade judaica nesses últimos 100 anos, nessa mistura dos macabeus, com a influência dos romanos, com a participação agora, né, do Asmoneu, não, de Herodes, né, que era um idumeu. Então, percebam, agora a gente vai ver um contexto político, religioso, civil, econômico, de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as instituições judaicas e a sociedade judaica, agora, nesse último bloco, tá? Então, vamos lá. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A sociedade judaica no século I. O ecossistema político e religioso do Novo Testamento. Grupos religiosos principais. Fariseus, lei oral, ressurreição e influência popular. Saduceus, elite sacerdotal, templo, somente a lei escrita. Essênios, vida ascética, comunidades isoladas. Qumran. Zelotes, nacionalismo radical, resistência armada a Roma. Continua lendo? Ótimo. Então, a gente tem pelo menos esses grupos, tá bom? Olha, os fariseus, eles nascem com aquele ímpeto que tinha também os macabeus, de preservar a lei, de preservar a doutrina. Lembra que Judas vai lá e limpa o templo, fazem a festa da dedicação ao milagre no altar e com o azeite, fazem a festa, depois nos próximos anos, relembram aquela festa, é criada a festa das luzes, ou festa da dedicação entre os judeus. Pois é, com toda aquela influência da dinastia agora dos Asmoneus, que eles vão se corrompendo, aonde o sumo sacerdote tem o poder também sobre a guarda, mas também tem o poder político, e começam a fazer os seus conchavos. Eles é um grupo que tem essa ruptura. Eles olham tudo aquilo, eles têm o apoio popular, mas eles são esse grupo que nasce com esse ímpeto de zelo para preservar a Torá. Olha que interessante. Então, num primeiro momento, foi um grupo que zelou pela Torá. Já os saduceus exemplifica bem essas dinastias dos asmonianos, que cuidavam do templo, mas estavam fazendo seus conchavos também, políticos. Então, podem ver que eles eram a elite sacerdotal e eles tinham esse lado mais político, religioso, mas político. Logo, a gente tem que fazer aqui uma leitura, como há pouco nós dissemos. Lembra da oligarquia ou da aristocracia? Pois é, era o grupo mais oligarca, mais aristocrata, tá bom? Os essênios eram aquele grupo que iam para os desertos porque queriam se rebelar contra toda essa imundície da cidade, dali onde nasce esse grupo de vida ascética, que pratica renúncias para seguir a Deus. E os zelotes eram um grupo armado, revolucionário, que usava armas de fato, e eram temidos, inclusive, pelos romanos nos dias do Novo Testamento, porque eles tinham uma faca, e eles atacavam à noite. Então, era um grupo muito perigoso. Lembra que dos apóstolos tem um que é zelote? Entenderam? Jesus chama o revolucionário, tá? Você que fica jogando pedra aí nos petistas, nos comunistas, tá bom? De repente, amanhã, o grande avivalista da nossa nação vai ser um desses daí. Então, deixa Deus trabalhar. Tá bom, meus irmãos?
E aqui nós temos um outro detalhe, o Sinédrio, né? Leia para nós, Beatriz. Pastor, só pontuando Ah. aqui, no caso João Batista, que vivia no deserto, ele era um dos essênios ou não? Então, nós não temos documentos que falam que ele era um essênio, mas as práticas dele, inclusive os essênios, Beatriz, quando você faz um estudo voltado mais para eles, eles tinham práticas de se batizarem. Só que eles eram meio místicos, viu? Tinham práticas até místicas e antibíblicas no que se diz respeito às práticas do Velho Testamento. Mas era uma maneira que eles tentavam buscar purificação e agradar a Deus. Eles também tinham alguns sacerdotes e profetas que falavam coisas para eles mais apocalípticas, tal. Então, assim, é um grupo difícil de ser estudado, porque os documentos foram achados mais recentemente nas cavernas de Qumran. Então, João Batista, com certeza, nós vemos pelas características, ele não era um essênio, mas ele gostava dessa vida ascética, de renúncia. Sabe aquela questão, Beatriz? Você olha um grupo que é meio esquisito e radical, mas você consegue ver que naquele grupo eles praticam certas coisas interessantes, que você fala, não, isso daqui está certo. Isso daqui não está errado. A maneira em que eles se rebelam contra o sistema pode ser um pouco exagerado, mas algumas práticas não estão de todo errado. Então nós notamos que João Batista não dá para a gente afirmar, mas a maneira em que ele vive, essa vida ascética, essa vida de renúncia, de abnegação, é muito típica com os essênios. Ou seja, ele talvez estudou bastante e aprendeu com esses grupos. Mas ele, não podemos dizer que ele era um essênio. Mas ele lembra muito um essênio muito equilibrado. Sabe, Beatriz, eu sei que é meio esquisito a gente dizer isso, mas de grupos radicais podem ser pessoas assim, que nos ensinem, entendeu? Por exemplo, eu sei que é estranho, porque nós geralmente nos amoldamos pela média daqueles que convivem conosco. Mas João Batista, ele é essa pessoa diferente, mas especial. Né? Pode ver que ele era filho de Zacarias, logo ele era sacerdote. Mas ele é criado no deserto. E ele entende a sua vocação no deserto. E ele prega no deserto. Ora, por que ele não pregava em Jerusalém? Ele pregava no deserto. Porque havia uma profecia, Isaías, voz que clama no deserto. Então ele é o cumprimento da promessa. E Deus preparou ele ali, nas margens do Jordão, para quê? Para pregar. E lembrando, irmãos, que o Jordão tinha épocas de cheia, então ele ficava bem verde, mas tinha as épocas das estiagens. Então o deserto de Israel não é o mesmo do deserto que a gente lembra, né, muitas vezes nos filmes, da Arábia Saudita, aqueles desertos só de areia. O deserto de Israel é um deserto misturado com plantas baixas, com cobras, com pedras, um pouco de vegetação. Esse é o deserto. Né? Então, assim, é isso. Tá bom, Fê? A gente não tem muita informação, tá? Respondeu? Sim. Agora o Sinédrio e a liderança. Lembram que lá na Babilônia nasce a sinagoga? Depois, nos dias de Esdras, surge a grande sinagoga. Então, o Sinédrio deve ter nascido, provavelmente, de fato, lá no Império Medo-Persa. Os sábios, depois do Império Grego, esse Sinédrio continua. A grande sinagoga continua. Então, o Sinédrio é uma derivação da grande sinagoga, tá bom? Então, leia para nós, Cia. Sinédrio Maior. Composição: 71 membros, anciãos, escribas e sacerdotes. Função principal: Supremo Tribunal Religioso e Civil. Relação com Roma: autoridade limitada pelo governo romano. E influência ampla sobre questões da lei judaica. Sumo sacerdote: composição, chefe do sinédrio e templo. Função principal: intermediário entre o povo e Deus. Relação com Roma: nomeado, deposto por Roma. Influência, poder religioso e político significativo.
Aqui tem um dado muito interessante. Por que Herodes foi o lacaio perfeito? Roma não era boba, meus irmãos. Roma sabia que os judeus era carne de pescoço. Tá bom? Não teve a revolta dos macabeus? Meus irmãos, era carne de pescoço. Nem Alexandre o Grande quis mexer com eles. Tá entendendo? Temos depois os Seleucidas perdendo para eles. Para que você vai ficar numa briga interminável contra esse povo que diz seguir o Deus único, o Deus verdadeiro, uma fé monoteísta? Eles morrem, mas eles não desistem. Então, qual era a melhor maneira de dominar sobre os judeus nesses dias? Ter ali uma certa tolerância. Ou seja, eu domino sobre vocês, nós estamos com as nossas guarnições, com as nossas centúrias, os nossos centuriões, nossos palácios, mas vocês se viram. Ou seja, vocês são judeus? Seguem a Deus? Tem o templo? Tudo bem, só que assim, vocês vão ter limites. Porque o sumo sacerdote é religioso, mas a gente dá o aval. Então, a gente nomeia ou a gente tira. Então, percebam que é uma maneira, Roma... Lembra que eu falei que Roma era prática? O pragmatismo romano é admirável, meus irmãos. O mundo corporativo ganhou muito com o DNA romano, viu, irmãos? Pode ver, a academia, as universidades são centros de pensamento, são laboratórios, são úteros de inovação. E o business, o mercado, é a produção desse laboratório, né? Percebam, são duas riquezas, uma intelectual e uma pragmática. Quando você tem essas duas forças juntos, você cria uma empresa, você cria, né, o que eles chamam de unicórnio. Né? Olha as grandes big techs, olha as grandes empresas. É isso. Perceba o quanto que a gente precisa ser ensinável. Né? O Império Romano ele sabia disso. Então, ele ia expandindo dessa forma. Então, perceba que aqui a figura de Herodes era o lacaio perfeito. Porque Herodes não era um rei propriamente dito, aceito, engolido pelos judeus, e pelos romanos também ele não era da linhagem romana. Ele tinha cidadania, mas ele não era um patrício de origem. Ou seja, mesmo que ele se tornasse uma potência, jamais seria uma afronta. Ou seja, estava bom para todo mundo, né? Estão entendendo? Interessante, né? Olha o contexto do Novo Testamento sendo montado. Estão vendo, meus irmãos? Interessante, né? E agora a presença romana, lê para nós, Beatriz, por gentileza. Administração e controle. Governadores, exemplo, Pilatos, impostos, legiões e paz romana, que é a Pax Romana, né? Infraestrutura e cultura. Estradas, aquedutos, cidades helenizadas, conflito cultural com o judaísmo. Ou seja, né, então, essa era o mundo. Aqui é o mapinha onde os romanos dominavam, aqui é o Mediterrâneo, bem pequenininho, tá? Olha a botinha romana aqui, tá? Aqui é Israel. Bom, o espectro da expectativa messiânica. Percebam que lembram das aulas de introdução ao Antigo Testamento 2, o retorno do cativeiro, a reconstrução do templo, as profecias de Daniel e as 70 semanas? Israel estava em ebulição, porque eles estavam contando as semanas depois de Daniel, e depois que eles regressam ali com Zorobabel, e eles estavam aqui na 68ª, 69ª semana, então havia esse desejo pela volta messiânica. Estão entendendo o ímpeto aqui dos fariseus, muitas vezes a complacência dos saduceus, o povo desejando, os essênios, olha aí, a vinda do Messias, né? Ou como diz o profeta Daniel, o filho do homem, que regerá sobre todas as nações. Percebam que aqui o desejo da independência com o filho de Davi, agora vencendo as batalhas, destronando Roma, destronando os essênios, os Seleucidas, destronando também quem? Os Ptolomeus. Percebam, agora já é Roma dominando, mas percebam que aqui havia esse desejo de um líder político, ou seja, o grande Messias. Por isso que muitos aceitam Jesus e entendem a obra de Deus, e outros não, porque veem Jesus
que ele é um revolucionário, que tem um poder milagroso, mas não manda embora os romanos. Está entendendo, meus irmãos? Olha que interessante, né? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. O espectro da expectativa messiânica. Saduceus, nenhuma expectativa. Zelotes e muitos fariseus. Rei político e militar. Os essênios, sacerdote, profeta, apocalíptico. E os seguidores de Jesus, Messias espiritual sofredor. Ou seja, olha aqui o palco do nascimento de Jesus no Novo Testamento. Está escrito aqui, tá bom? E como a gente já mencionou, esse material todinho aqui é baseado no material do professor Jair Ribeiro de Souza, né? Do Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, que foi meu companheiro de aula. Então, o palco do Novo Testamento, irmãos, olha aqui. Leia para nós, Beatriz. Primeiro aqui essa descrição palco. E depois aqui. A Judéia do primeiro século não era um monólito religioso, mas um caldeirão de tensões. Sob a pesada sombra da ocupação romana e a administração fragmentada dos Herodes, o povo judeu dividiu-se em facções. Cada grupo desenvolveu sua própria resposta a uma pergunta central: como preservar a identidade de Israel e a lei de Deus sob domínio estrangeiro? Ou seja, percebam essa palavra, um caldeirão de tensão, tá bom? Ou um caldeirão de tensões. Foi isso mesmo. Aqui, ó, o povo judeu, a expectativa messiânica e tensão social, o templo e o sinédrio, poder religioso e aristocracia, a dinastia herodiana, administração e pragmatismo, o Império Romano, ocupações e tributos, dominavam sobre todos. E viviam nessa tensão, tá bom? Vamos lá. Os escribas, vamos lá. Pode ler para nós, Cia. Guardiões da palavra. Pré-exílio, administração estatal. Funcionários públicos, organizadores de tropas, contadores de fundos do templo e coletores de tributos. Frequentemente da tribo de Levi, referência em 1 Crônicas 2:55 e 2 Samuel 8:17. Ou seja, o escribismo já existia antes do exílio babilônico e agora pós-exílio. Eruditos sagrados. Com o exílio babilônico, o foco mudou da coroa para a lei. Tornaram-se copistas minuciosos, doutores da lei e investigadores das profecias. Referências, Eclesiástico 39, de 1 a 11. Aqui é um livro apócrifo, mas isso mostra um pouco desse detalhe, mas nós vemos o grande escriba, quem? Esdras. Então, aqui o escribismo trabalhava junto com a monarquia, e aqui trabalhava mais para o templo e para o povo, tá bom? Leia para nós. Estado social. Classe média altamente respeitada, membros influentes do Sinédrio, frequentemente associados aos fariseus. Aqui, então, nós notamos essas figuras importantíssimas no Novo Testamento que já vinham do Velho Testamento, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Os fariseus. Aqui define bem os puritanos da lei. Etimologia, Perushim, em hebraico, os separados. Origem, sucessores dos Hassidim, os piedosos, heróis da resistência macabeia do século II a.C., Malaquias 3,16. Esse texto de Malaquias 3,16 é um lema para eles. Agora, percebam, os puritanos da lei, né? Os discípulos de Judas Macabeu, eles estão o mesmo ímpeto. Lá atrás era contra a helenização, agora é contra a política, é contra um governante idumeu, é contra o Império Romano e é contra tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, tá bom? Demografia. Classe média, enorme influência e estima popular. Cerca de 6 mil membros nos tempos de Herodes. Então, o grupo de fariseus não era pequeno, tá bom, meus irmãos? Era um grupo grande. Tá? Foco central. Observância rigorosa da Torá, que é a lei de Moisés, e das tradições orais dos anciãos. Aqui vocês têm que se lembrar que nesses 400 anos de história, lembram que Malaquias profetizou ali por volta do ano 430 a.C.,
Logo, um pouquinho antes, ali temos a figura de Esdras, escrevendo alguns outros textos sagrados. Nós temos 400 anos de história que nascem o chamado rabinato, ou seja, a tradição judaica, a tradição dos sábios do Talmud, a tradição dos sábios judeus chamado Pesher, ou seja, grupos judeus que nascem depois desse regresso, que estão espalhados no mundo. Então percebam que não havia uma coesão, mas depois dessas tensões que acontece com Judas Macabeu, porque vocês lembram da última aula que sacerdotes corruptos entraram no templo, construíram o ginásio, ou seja, então muitas mudanças aconteceram nesses 400 anos, por causa do Império Grego, por causa da cultura helênica. Então, querendo ou não, durante esse período de 400 anos, é onde nascem essas teologias da tradição judaica, do Talmud. É aquilo que Jesus condena, as tradições dos homens. Lembram? As leis de tantos passos, de lavar as mãos. Onde está na lei? Não está na lei, mas está nos escritos dos sábios judeus que durante esses 400 anos nascem. E quem faziam muitas dessas observações? Os próprios fariseus. Eles olhavam para a Torá, mas olhavam para a tradição também. E os saduceus? Eles também faziam um misto, mas a jogada deles era mais política. Era uma coisa mais da aristocracia ou, leia-se, oligarquia. Tá bom? E aqui, por último... Inovações religiosas. Ao contrário dos saduceus, os fariseus adaptavam a fé às novas realidades. Aceitavam novos ritos não previstos na Torá escrita, como as festas de Hanukkah, que é a reconsagração do templo, e Purim, que é a libertação persa. A festa de Purim está no livro de Esther. Logo, entendemos que é uma recomendação. A festa de Hanukkah não está em nenhum livro da lei. Mas percebam que quem preserva foram os fariseus. E aí, pastor? Lembra que eu disse? Eram 400 anos de silêncio profético, mas não significa inoperância divina. Percebam, isso aqui é muito perigoso. Porque no livro de Macabeus temos práticas erradas. Por exemplo, quando se encontram os amuletos de Jônia na roupa dos soldados. E ali é feito um sacrifício pedindo para que os sacerdotes intercedessem. Logo, ali nasce depois algumas práticas que a gente sabe que é a reza ou a oração pelos mortos. Percebam que nas questões da nossa tradição pode ser muito perigoso, tá bom? Vou dar um exemplo para eu ser bem claro. A denominação protestante está na Bíblia? Temos lá, na Igreja Batista, no século tanto, tá assim? Igreja Presbiteriana. Então, percebam, tradição protestante. Não está na Bíblia. Entendemos que Deus permitiu a criação de igrejas e denominações, mas vamos colocar uma denominação ou uma tradição protestante em pé de igualdade da Bíblia? Jamais. Por quê? Porque somos frutos de uma história, mas seguimos a lei de Deus que está sobre todas as histórias. Denominações podem mudar, mas a palavra jamais vai perecer, tá bom? Ela é eterna, tudo bem? Fica claro? Então olha aí as tradições. Vamos lá. Divisão farisaica, as duas escolas, né? Tinham duas escolas entre os fariseus. Antes mesmo da era cristã, o farisaísmo já era dividido em duas principais correntes de interpretação. A escola de Shammai, a linha dura, e a escola de Hileu, a linha branda. Hileu é um dos ancestrais de Gamaliel, tá bom? O Gamaliel, que Paulo foi, de fato, aluno, um grande pensador, ele era da linhagem de Hileu, tá bom? Nós estudaremos um pouco a escola de Hileu em hermenêutica. Quem já fez hermenêutica sabe que a gente cita eles. Então, qual era a diferença aqui? A escola de Shammai, que era uma linha dura, perfil aristocrática, radical e severa. Interpretação literalismo rigoroso da lei. Política ferozmente anti-romana e anti-gentílica. Poder
controlava o Sinédrio durante o ministério de Jesus. Ou seja, eles eram radicais, mas aquele radicalismo que manda matar. E Hilel, perfil popular, branda, empática com os debilitantes, com as debilidades humanas. Interpretação, foco no espírito da lei e na misericórdia. Política, mais moderada e focada no ensino popular. Poder, ganhou força total após a destruição do templo no ano 70, tá bom? Pode ver que Paulo era fariseu dos fariseus. Eu deduzo, eu não sei, é uma informação que eu realmente não sei, possivelmente ele era da escola de Shammai, tá? Pela postura dele, tá bom? Ele era discípulo de Gamaliel, mas pode ver que a postura de Paulo ele é radical. Contra quem? Contra qualquer anti-romano, anti-gentil, ou qualquer seita, né? Pode ver que a postura dele, mesmo que ele fosse um discípulo de Hilel, da escola de Hilel, a atitude dele é muito mais radical e severa, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Conflito com Cristo, a crítica à hipocrisia. Jesus não condenou a ortodoxia farisaica, mas o seu legalismo vazio, Mateus 23. Eles olhavam para o exterior, a aparência, obras visíveis, o que os homens veem, o alargamento de filactérios e franjas longas, Mateus 23, 5, lavavam o cerimonial de jarros e copos, Marcos 7, 8, dízimos meticulosos da hortelã, endro e cominho. Mas o interior, a realidade, o vazio interior, o que Deus vê. Substituição dos mandamentos de Deus pelas tradições humanas, ou seja, eram legalistas, negligência da justiça, da misericórdia e da fé, Mateus 23, 23. Sepulcros caiados, belos por fora, cheio de rapina por dentro, ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disseram, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, Mateus 23, 3. Ou seja, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Hipócritas, né? Por isso que Jesus os sentenciou, tá bom? Os saduceus, meus irmãos, a aristocracia do templo. A etimologia, sadik justo, provavelmente origem em Zadok, como sumo sacerdote, Salomão 2, 2 Samuel 8, 17. Demografia, ricos, aristocratas, poderia dizer oligarquia, né? Pragmáticos, minoria sem apoio popular, tratavam o povo e seus colegas com aspereza. Joséfo, por que eu falei aqui oligarcas, né, irmãos? Porque os aristocratas é o governo dos melhores, e a oligarquia é o governo de poucos. Então, eles são mais para oligarcas do que aristocratas. Esfera de poder controlava o sacerdócio, o ritual do templo e presidiam o sinédrio nos tempos de Jesus, e a política. Colaboracionistas mantinham o poder negociando cargos e tributos com o Império Romano. O fim abrupto, por dependerem exclusivamente do Templo de Jerusalém e do status quo político, o partido dos saduceus desapareceu completamente da história com a destruição romana do templo. O templo foi destruído no ano 70 com o general Tito, logo eles desapareceram, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Estamos já finalizando, tá bom? Grande cisma teológico, aqui temos as doutrinas, fariseus e saduceus, né? A diferença entre eles, a fonte de autoridade dos fariseus, a Torá escrita mais a tradição oral, ou Mishnah. Os saduceus, estritamente a Torá escrita, literalistas. Irmãos, aqui, né, façam a leitura, não é que eles eram somente a Torá, é que aqui era um misto de Torá mais política, tá? Já os fariseus tinham a tradição humana, tá bom? Então, só para deixar claro aqui, porque quando a gente olha que os saduceus eles seguiam a Torá estritamente, parece que eles estão num ponto elevado. Sim, eles seguiam a Torá, mas eles também eram políticos, irmãos. Ou seja, o foco deles era político, era o domínio do templo e era o conchavo com Roma. E a parceria com Herodes e com Pilatos, entendeu? Vida após a morte. Aí aqui temos um cisma muito grande. Já os fariseus acreditavam na imortalidade e ressurreição. Os saduceus negavam materialistas, por isso
tentaram Jesus com a questão do livirato, Marcos 12, 18. Aquela questão, eles não acreditavam na ressurreição. Então dá para ver que os saduceus eram uma elite também mais humanizada. Eles não iam tanto para o místico, sobrenatural, tá bom? Mundo do espírito, anjos e demônio. Mundo espiritual altamente ativo, negava a existência do mundo espiritual, tá? Como eu acabei de dizer. Livre-arbítrio versus soberania. Equilíbrio entre a vontade humana e divina, ênfase total no livre-arbítrio puro e material. É lógico, né, irmãos? É o que eu acabei de dizer. Os saduceus eram intelectuais, sabe? Como que eles iam acreditar na soberania divina? Se eles acreditassem na soberania divina, eles não eram complacentes com Roma, eles não eram vendidos, não é verdade? Tá bom? Para a gente aqui, os essênios, os separatistas do deserto, a etimologia vem de Assínia, Pio ou Santo, origem organizado por um mestre da justiça do século II a.C., famosos pela preservação dos manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947. Aqui é um mapinha bem pequeno, mas aqui está o Mar Morto, meus irmãos. Essa é a região de Qumran, tá? Inclusive, acharam novas cavernas com novos textos sagrados, viu? É recente. Pesquisem na internet, vocês vão ver que estão achando mais coisas aqui em cavernas antigas, tá bom? Então, até hoje, meus irmãos, muito material que foi encontrado aqui e ainda está sendo pesquisado. Meu irmão, isso é menos de 100 anos, tá bom? Essa daí é uma das maiores achadas arqueológicas da história, tá bom? E isso valida os textos sagrados do Velho Testamento e a história do povo judeu, tá bom? Estilo de vida monástico, ascético e comunitário, Qumran e Egito. Proibiu o casamento, círculo interno, a guerra e a escravidão. Teologia escatológica. Lembra que eu falei que eles tinham visões, profecias? Eles tinham muito esse lado escatológico, tá? Autodenominados filhos da luz, rejeitavam o sacerdócio de Jerusalém como apóstata, guardavam a batalha final e a vinda de 2 Messias, um sacerdotal e um real. Lembra que eu falei que eles tinham alguns ensinos errados? Aqui é só uma pincelada, tá bom? Continuando aqui, os essênios versus o cristianismo primitivo. Tudo bem, meus irmãos? Estou correndo um pouco por causa das horas, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Aqui, os essênios versus o cristianismo primitivo. Semelhanças superficiais. Heresias modernas tentam ligar Jesus a Qumran, as diferenças, porém, são irreconciliáveis, tá? Semelhanças superficiais, abismos teológicos, a diferença real. Renúncia de riqueza e vida comunitária simples. Tudo bem, os essênios eram assim. Mas Jesus, olha só o abismo aqui. Isolamento versus missão. Essênios fugiam do mundo corrupto. Jesus jantava com pecadores e publicanos. Estão entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rejeição a juramentos levianos. Ódio versus amor. Os essênios exigiam terríveis maldições contra os filhos das trevas. Jesus ordenou o amor aos inimigos. Ou seja, tem nada a ver os essênios com Jesus. Foco intenso nos estudos das escrituras e oração. Exclusivismos extremos. O texto essênio, e aqui, o que seria esse 4KDB? É um texto que já foi catalogado, então vocês vão, já, quando chegar em manuscritologia, vocês vão entender um pouco melhor. Os textos antigos, eles são catalogados assim, 4QDB, é uma maneira de saber qual é o texto, tá? Proibia estritamente cegos, aleijados, surdos e menores de idade na congregação. Jesus curou e chamou extremamente esses marginalizados para o centro do reino. Ou seja, Jesus não era essênio e não divulgou isso, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Aqui, herodianos e publicanos, as engrenagens do império. Herodianos, a elite política, perfil, partido político, não religioso, favorável à dinastia de Herodes, o Grande. Quem eram os herodianos, irmãos, nos dias bíblicos? Eram aqueles que defendiam Herodes como rei dos judeus. Pastor, mas tinham partidos políticos e judeus que apoiavam Herodes? Claro que tinham, irmãos. Lembra que eu falei dos oligarcas, dos aristocratas? Ora, se Herodes está me favorecendo, eu vou ali prestar honra para Herodes.
Então, os herodianos eram um grupo político que apoiava Herodes, tá? Visão: o sucesso de Israel dependia da cooperação total com Roma. Alguns viam Herodes como o próprio Messias esperado. Conflitos, curiosamente, uniram-se aos seus grandes inimigos, os fariseus, em conspirações para tentar matar Jesus. Marcos 3:6. Ou seja, em algum momento, tanto os herodianos quanto os fariseus se unem para matar Jesus. Agora, guardem isso, irmãos. Lembra que eu falei que Herodes era o vassalo perfeito de Roma? Era o peão perfeito? E Herodes, ele também expandiu muito o próprio... Só para vocês terem uma ideia, o templo foi repaginado com Herodes. O segundo templo, que foi edificado ali por Zorobabel, né, por Esdras, depois Neemias, aquele templo antigo que foi reedificado principalmente por Zorobabel, o que acontece? Foi repaginado por Herodes. Mas Herodes parou ali? Não, Herodes expandiu. Herodes fez grandes obras. Ele também foi um líder expansionista. Politicamente, trouxe muita prosperidade, porque ele era o braço direto e imediato de Roma. Logo, ele teve os favores. Logo, ele queria o apreço do povo judeu, então ele favoreceu. Ele construiu palácios, casas de banho, ele construiu escolas, ginásios, ele literalmente expandiu muitas conquistas para os romanos e para os judeus. Logo, tinham partidos que o apoiavam, tá bom? E quem eram os publicanos? Outro grupo que a gente não falou, mas eles eram importantes. Os coletores de impostos. Perfil: duas classes, romanos, equitator, que compravam as províncias, e judeus contratados localmente. Exemplo, Zaqueu e o próprio Mateus. Então, quem eram os publicanos? Eram os próprios romanos ou judeus que eram depois contratados e, por isso, leia-se, mal vistos. Por quê? Porque eles trabalhavam agora cobrando impostos do próprio povo judeu para os romanos. Visão: motivados pelo enriquecimento rápido através de extorsão, cobrança de tributos com ágio. Por que eles faziam isso? Já que os judeus viam os publicanos como inimigo, então inimigo e meio. Então, Beatriz, você me chama de inimigo porque eu estou trabalhando agora, porque eu fui contratado, né, por exemplo, para ser um publicano. Logo, então, você não vai pagar 1 denário, não. Você vai pagar 3 denários, senão eu te entrego aos romanos. Já que é para ser inimigo, inimigo e meio. Entendeu? Foi por isso que eles enriquecem e são mal vistos, tá bom? Status social: odiados pelo povo, classificados pelo Talmud como assassinos sem chance de arrependimento. Percebam? Mateus e Zaqueu se convertem, né? Ou seja, lembra que, olha só, ó a tradição dos judeus. Talmud diz que são assassinos sem chance de arrependimento. Ainda assim foram alvos centrais da graça de Cristo. Lucas 18, 9 ao 14. Tá bom? Tudo bem? Estamos chegando no final, tá bom, meus irmãos? E os zelotes? Quem eram os zelotes, meus irmãos? Esse grupo aqui era o grupo armado. A quarta filosofia. Origem: raízes na revolta de Judas de Gamaia, 6 depois de Cristo, contra o recenseamento romano de Quirino. A ideologia: fundamentalistas reacionários. Acreditavam que pagar imposto ou submeter-se a Roma era um pecado de traição contra o único rei, que é Deus. Tática de terror: conhecido como sicários pelo uso da sícara, uma pequena faca, atuavam nas sombras e na calada da noite contra soldados romanos e judeus colaboracionistas. Fim trágico: assumiram a liderança da catastrófica Guerra Judaica no ano 66 depois de Cristo. Após a queda de Jerusalém, resistiram na fortaleza de Massada até o trágico suicídio coletivo em 73 depois de Cristo. Ou seja, aqui essa fortaleza de Massada, salvo engano aqui, meus irmãos, isso daqui também foi criação de Herodes, tá bom? Era uma fortaleza brilhante aqui que ficava em cima das montanhas. Eles se refugiam e os soldados romanos, para tentar vencer eles, demorou muito tempo, mas conseguiram chegar perto, e aí eles literalmente se suicidam. E é aqui onde, sabe os judeus
que conservam essa trança aqui na jugular, é baseado nisso. É uma aliança que os judeus criam, dizendo nunca mais nos suicidaremos. Foi aqui em Massada, tá bom? Essa é a história de Massada. Depois a gente vai tocar um pouco mais no assunto sobre isso, tá bom? Tudo bem? Aqui eram os zelotes. Como responder à ocupação romana? Bom, vamos lá. Extrema esquerda, assimilação total, herodianos, publicanos, cooperar com o império para obtenção de vantagens políticas e financeiras. Centro-esquerda, compromisso pragmático, saduceus, manter a paz e o status quo para preservar o controle do templo e do sinédrio. Centro-direita, resistência teológica, tensão, fariseus, submissão civil, relutante, mais feroz, independência religiosa e cultural. E extrema-direita, rebelião violenta, zelotes. Pegarem armas, lutar até a morte pela independência política absoluta. Aqui é uma boa compreensão dos grupos em tensão ali no Novo Testamento. Fora do espectro isolacionista total, temos os essênios, abandonar a sociedade corrupta e aguardar o apocalipse no deserto. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Estou correndo um pouco, né? Depois vocês assistam de novo, leiam o material que eu passei para vocês, tá? Por causa das horas. O fim de ruptura, o fim do ecossistema, a rebelião judaica e a destruição do templo pelos romanos erradicaram o cenário político do Novo Testamento. A queda é no ano 70 depois de Cristo, a queda do templo de Jerusalém, os zelotes dizimados em batalhas e no cerco final em Massada, no ano 73 depois de Cristo, os essênios varridos pelo exército romanos em Qumran, desaparecem da história, os saduceus sem templo e seus rituais, sua base de poder foi aniquilada, extinto, já que não tinha templo, só sobrou quem? Os fariseus, os sobreviventes. Retiraram-se para Jânia, sem o templo, o foco voltou-se para a Torá, a sinagoga, tornando-se a fundamentação do judaísmo rabínico moderno. Ou seja, historicamente sobrou apenas o subgrupo, que é o grupo dos fariseus. Tá bom, meus irmãos? Aqui é o mosaico da sociedade judaica, a síntese, né? Os escribas, os intelectuais, copistas e doutores focados no estudo e a transmissão minuciosa da lei, os fariseus, os puritanos, foco na tradição oral, pureza, moral, ressurreição e ensino popular, linha dura e branda, os saduceus, a aristocracia, elite do templo, pragmático, negava a ressurreição e a tradição oral, os essênios, os monges, ou seja, aqueles que viviam, né, isoladamente, por isso que a inteligência artificial colocou como monge, né? Mas poderíamos dizer aqui como os ascetas, seriam separatistas apocalípticos do Mar Morto, aguardando a batalha final e isolamento da corrupção. 5, os colaboracionistas, que serviam como uma engrenagem para o império e para os próprios judeus, que eram os herodianos políticos e os publicanos fiscais, aliados ao status quo e odiados pelo povo, e os zelotes, os revolucionários, nacionalistas radicais, armados, dispostos a matar e morrer para livrar Israel de Roma. Tá bom, meus irmãos? E assim terminamos. Mas ficou faltando um último detalhe que eu quero passar rapidamente. Os irmãos me dão mais 5 minutos? Pode ser? Que eu quero passar aqui rapidamente com vocês, só para a gente concluir essa parte, que é aqui. Aqui. Os pilares da Judéia, as instituições políticas e religiosas do judaísmo no primeiro século. Esse material você já tem, leiam depois os artigos do professor Jair, ou no livro-texto, tá bom, meus irmãos? Ou seja, nós temos ali o Sinédrio, a sinagoga e o templo, tá bom? Ou seja, o Sinédrio é o Supremo Tribunal, centro de justiça político e onde tinha a deliberação da lei. A sinagoga, a comunidade e o ensino, o local descentralizado de instrução e oração, e o templo, a adoração e o sacrifício, o centro cívico e exclusivo da aliança com Deus. Aí aqui vem a composição do Sinédrio, né? Vou só apenas passar o slide. Temos aqui a balança entre as divisões partidárias e o domínio romano. Temos a sinagoga, que era espalhada também no mundo, o culto, né, as divisões,
Temos também aqui a maneira em que eles cultuavam, a linha do tempo da história de tudo isso, desses poderes, né? A matriz de comparação institucional, tanto do Sinédrio quanto da sinagoga do templo, as funções principais, as lideranças e o sacrifício, o que eles faziam, o que não faziam. E aqui, como a igreja primitiva se lidou, né, com todos esses embates, tá bom? Então, aqui só estou passando rapidamente, só para a gente finalizar, não deu tempo, porque já passamos da hora, tá bom? Mas leiam esse material, se acharmos oportuno, a gente repassa ele na última aula, na próxima aula, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Passamos um Não, pouquinho da hora, tranquilo. mas é muita informação, né? Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, pastor. Então, finalizamos aqui hoje, e agora, a partir da próxima aula, nós estaremos trabalhando sobre a língua do Novo Testamento, o cânon, os manuscritos, falaremos um pouco rapidamente sobre a Bíblia em português, e já entramos para o Evangelho, tá bom? Agora, acabou os 400 anos. Chega de 400 anos. Vamos entrar agora um pouco mais na questão da língua, da manuscritologia, do cânon, tá bom? Só para vocês avaliarem depois, irmãos, vejam, né, no nosso material, tanto do livro que eu passei para vocês, que é o Janelas para o Novo Testamento, perceba que ali os pastores, tanto o pastor Enéas quanto o próprio pastor João Marques Bentes, gasta 70 páginas. A mesma coisa acontece no nosso livro-texto, do Gundry. Ele gasta uma boa quantidade nessas informações. Mas, como vocês aprenderam hoje, né, a gente vê o quanto a gente aprendeu nessas 4 aulas, né? Porque no próprio material aqui do Gundry também, ele gasta 100 e poucas páginas, 150 páginas. É um resumo desses anos, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então Pra mim tá ok, pastor. Fechou? Então eu vou parar aqui a gravação. Desculpa os minutos a mais. Deus abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, nos vemos domingo na igreja, na casa do Pai. E aos demais irmãos, nos vemos terça-feira. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite, amém. Amém, boa noite. Amém, boa noite, graças a paz. Parabéns mais uma vez, Tomé. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, tchau, tchau.